Belezinha? Tudo belezinha. A estreia de Kudê no Internacional em Bragança Paulista contra a equipe do Bragantino. Muito pouca coisa deu para ver, mas alguma coisa. Eu vou começar pelo lado negativo. Nico Hernandes, que era um bom zagueiro, firme, na tentativa de sair jogando hoje, que a gente sabe que é o que o Kudê pediu. Isso a gente sabe. A gente tinha já o Zé Gabriel lá na primeira passagem do Kudê e agora ele tentou fazer o Nico Hernandes a mesma coisa. O Nico Hernandes acabou no começo do jogo falhando, inseguro, entregando a bola para o adversário, criando situações para o adversário e quase que o Inter levou o gol. E depois ele começou a se firmar um pouquinho mais, quando ele voltou a ser o Nico Hernandes. Errou em bola, deu na orelha da bola, enfim. Alan Patrick, tu não pode mexer num dos poucos jogadores que vem rendendo muito. O Alan Patrick é o craque do time, é o capitão do time, o organizador do time. E neste jogo contra o Bragantino ele esteve fora de posição, ele não se entendeu bem. Ele não se entendeu bem. Então, aquilo que está certo, não mexe. Pega um time e, quem é o Alan Patrick? Aliás, eu estou com desconfiança que o Kudê não vinha assistindo aos jogos do Internacional. Porque, ele saiu jogando com o Depena, que vinha muito mal, principalmente contra o Palmeiras, que foi o jogo do fim de semana passado. E o Rômulo, o que deve estar passando pela cabeça do Rômulo? Não saiu jogando, e depois entra Matheus Dias e Campanharo, e não entrou o Rômulo. Quer dizer, um jogador desse deve estar enlouquecendo, né? O que eu estou fazendo aqui? Se ele vinha jogando bem, sempre era destaque do time, aí não sai jogando. E depois entram dois outros volantes que não estavam bem. Quer dizer, e não entra o Rômulo. Então essas coisas tem que destacar. No mais, não dá para analisar a estreia do Kudê porque teve dois treinos, né? Dois treinos. Mas essas coisas, a opção dele pelo Depena e Campanharo e Matheus Dias, e não o Rômulo, isso aí dá para avaliar, porque foi decisão dele. E o Nico Hernandes ter mudado dessa maneira, de tentar sair jogando, de atrasar para o Rocher, enfim, também dá para ver nitidamente que foi decisão do Kudê, orientação do Kudê. Quanto à escalação do Rocher no lugar do John, que vinha também sendo um jogador decisivo para o Internacional, não dá para dizer, olha, o Rocher foi mal. O Rocher foi bem, fez uma boa estreia. O Rocher, novo titular do gol do Internacional. Todo mundo falando sobre o Valência. Eu acompanhei a live do Baldasso, os comentários, né, sobre o Valência, criticando o Valência. Não dá para criticar o Valência. E o Pedro, meu filho, que sempre foi centroavante, me fez uma lembrança. E é verdade, o Valência joga mais ou menos como o Nilmar jogava. Era centroavante, não era alto, era magrinho, e era um jogador de velocidade, pouco parava dentro da área. E era um grande jogador. E o Ener Valencia faz exatamente o que o Nilmar fazia. Não vou comparar mais habilidade, mais importância, menos importância, até porque eu vi pouco, né? E agora ele já tem 2 jogos e meio. Hoje deu uma melhorada. Apanhou da bola algumas vezes, mas criou situações, chutou uma bola que desviou e foi na trave, mostrou que quando a bola vem e ele está dentro da área, ele sabe cabecear e cabeceou forte. Claro que na disputa com o zagueiro, que é bem mais alto, ele não vai conseguir vantagem. Aí a briga é disparelha. Agora, quando ele está sozinho e consegue se livrar da marcação, ele cabeceia bem. E mostrou no segundo tempo, principalmente, mais habilidade. E é um jogador que todo mundo vinha vendo os gols dele na Europa, né? Contra zagueiros europeus. E é um jogador que só falta se adaptar, mas vai dar certo. Deu para ver que vai dar certo. E é um centroavante que precisa se adaptar um pouquinho mais, mas já hoje mostrou uma melhora, né? Em relação ao jogo contra o Palmeiras, em relação ao jogo lá no Rio, no Maracanã, contra o Fluminense, que ele jogou um tempo, já deu uma melhorada. É isso. Agora o Inter pega o Cuiabá, depois pega o River. A cobrança em cima do Kudê deve ser no jogo contra o River Plate. Aí ele vai ter tempo, já conhece o time, se bem que eu tenho essa desconfiança. De novo eu vou sublinhar. Eu acho que o Kudê não vinha assistindo aos jogos do Internacional, porque se ele assistiu, ele viu um Rômulo
melhor em campo. E aí a opção por sair jogando com Depena, que faz um ano de 2023 horroroso, né? Wanderson muito mal, mas ainda não tem Pedro Henrique, o Wanderson nem Maurício. O Wanderson ali adiante vai perder a posição. Hoje ele não tinha muitas opções mesmo. Agora, entrar Campanhar e Matheus Dias e não entrar o Rômulo, então eu acho que o Kudê não vinha assistindo aos jogos do Internacional. E talvez o Magrão não tenha essa chegada para dizer, olha, fulano vem bem, fulano vem mal. Tem treinador que não gosta, né? Mas é isso. Internacional 0, Bragantino também 0, Bragantino 0 e Inter 0. Vale lembrar uma coisa aqui, um jogador que era muito criticado aqui no Internacional, né? Mas Léo Ortiz, que baita jogador de bola, aí ficou 8 meses sem jogar, se recuperando de lesão, e entrou no jogo hoje um zagueiro e mudou a cara do Bragantino, chutou uma bola no travessão, criou várias situações de ataque. Aliás, teve uma disputa dele ali com o Ener Valencia na área que ficou a dúvida se foi pênalti ou não. Os comentaristas de arbitragem disseram que foi. Mas enfim, a arbitragem não marcou. Aquele abraço, boa semana para você. Feito, a gente vai falando.